Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, prezadas senhoras do apostolado, do Coração de Jesus, da Associação Santa Teresinha, e aqueles que também nos acompanham de casa, nos ouvem pela Rádio Bom Jesus e também nos assistem pela internet. A liturgia deste 15º domingo, depois da festa de Pentecostes, nos leva a essa grande confiança em nosso Senhor e, sobretudo, nos leva a amar profundamente a nosso Senhor ao percebermos esse coração que se compadece de nós, que se compadece dos nossos sofrimentos, das nossas tribulações, que se antecipa aos nossos desejos, a muitos dos nossos pedidos. A primeira leitura de hoje, a carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, é uma continuação do que nós ouvimos no último domingo, em que o apóstolo São Paulo apresentou a nós aquilo que ele chamou as obras da carne e as obras do Espírito. Mas na continuação da leitura de hoje, ele já pressupõe que nós fizemos uma escolha. Vós que vos deixais conduzir pelo Espírito. Já analisamos, já examinamos e já fizemos uma escolha para nós seguirmos e querermos fazer as obras de Deus. Nos deixarmos conduzir pela ação do Espírito Santo. Querermos somente o bem. Porque é uma escolha fácil de nós decidirmos, não tão fácil assim de nós colocarmos em prática em nossas vidas, mas nós temos o auxílio da graça de Deus. Dois pontos que pode nos parecer talvez um pouco mais difícil de compreensão, em que primeiro o apóstolo nos diz que devemos carregar o peso uns dos outros. E depois, um pouquinho mais à frente, ele diz que cada um carregará o seu próprio peso. Na carta de hoje aos Gálatas. Esse carregarmos o peso uns dos outros, é esse compromisso, essa decisão que nós tomamos pelo bem. Essa decisão de nos ajudarmos mutuamente no caminho da santificação, no caminho de santidade. As oportunidades que Deus nosso Senhor proporciona a todos nós, para nós fazermos o bem, para nós fazermos a caridade, para nós agirmos com misericórdia. As oportunidades que nosso Senhor proporciona no convívio social, para nós muitas vezes também suportarmos, sermos pacientes. É esse carregar a cruz uns dos outros, rezarmos uns pelos outros, nos incentivarmos, nos ajudarmos mutuamente. Mas um pouco mais à frente ele diz que cada um carregará o seu próprio peso. É a responsabilidade de cada um pelas suas ações. Cada um é responsável pelas suas ações. Nós temos esse compromisso de fazer o bem ao próximo, de ajudar o próximo, mas eu sou responsável pelas minhas ações, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões e respondo a Deus por elas. Por isso, de modo muito sério e muito firme, ele nos diz: de Deus não se zomba. Aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher. Não zombarmos de Deus, não abusarmos da graça de Deus. Deus nosso Senhor conhece todas as coisas, o presente, o passado, o futuro, os nossos pensamentos, as nossas intenções mais escondidas. De Deus não se zomba, com muita seriedade nos diz o apóstolo. E algo que é tão importante de nós pensarmos: aquilo que nós plantarmos, é isso mesmo que nós vamos colher. E por isso que ele conclui essa reflexão com um pensamento belíssimo para nós guardarmos e meditarmos durante a semana, já antecipando aí a nossa resolução. Enquanto nós temos tempo, façamos o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de plantar o bem, porque no tempo propício, no tempo de Deus, nós colheremos. Isso é uma certeza de fé. Quantas vezes nós já refletimos isso? O tempo que um pai e uma mãe dedica à educação do seu filho na infância, na adolescência, na juventude, nunca ficará em vão. Mesmo que em determinado momento parece que se esqueceu de tudo aquilo que recebeu, todo o ensinamento que recebeu, mas uma educação correta dada na infância, na adolescência, na juventude nunca ficará em vão.
Mesmo que seja talvez na hora da morte vai lembrar-se do ensinamento do seu pai, do ensinamento da sua mãe. Mas nunca ficará em vão. Do contrário, teríamos que negar aquilo que nos mostra a Sagrada Escritura. Aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher. Não nos cansemos de fazer o bem. Muitas vezes a cruz pesa sobre nós. Voltando a esse assunto, da educação, muitas vezes, pai, mãe ou qualquer que seja que faça esse papel da educação, pode se sentir cansado, não adianta mais eu aconselhar, não adianta mais eu pedir, ou a esposa pelo esposo, ou o esposo pela esposa, qualquer que seja a nossa intenção que nós rezamos, damos um conselho, pedimos, não nos cansarmos de fazer o bem. Às vezes nós até damos uma pausa nas palavras, mas continuamos em oração. Nós damos uma pausa talvez para a pessoa também refletir, mudarmos muitas vezes as nossas atitudes, mudarmos a maneira de nós, talvez movermos para o bem, mas continuamos a pedir a Deus, nos colocamos de joelhos e continuamos a suplicar a Deus nosso Senhor, de alguma maneira não nos cansarmos de fazer o bem. Muitas vezes vamos mudar estratégias, o pai, a mãe, vai ficar um tempo, ou seja, sem dizer aquele mesmo conselho ao seu filho, à sua filha, que já não está demonstrando ser boa aptidão para receber, mas continua rezando, suplicando a Deus. Mas em algum momento oportuno, volta aquele conselho, volta aquele convite. Não nos cansarmos de fazer o bem, e esperando também a graça de Deus, o momento especial da graça de Deus. É preciso nós crermos e que cresça em nós a fé. No Evangelho de hoje, é um momento tão bonito em que mostra esse coração de Jesus que se compadece de nós, que se antecipa muitas vezes aos nossos pedidos, às nossas súplicas. Jesus entrava na cidade de Naim e se deparou com um cortejo fúnebre. E ali uma cena carregada de muita dor, uma senhora viúva que estava indo sepultar o seu único filho. E Jesus se aproximou e disse, não chores, mandou parar aquele cortejo. Talvez alguém que não conhecesse quem era Jesus, até pensasse mal de nosso Senhor, mas a cena ali era carregada de muita dor. E o Evangelho coloca esses detalhes para mostrar, seja o peso, ou seja, a carga de dor daquela cena. Uma senhora viúva, já viúva, indo sepultar o seu único filho, que seria o seu amparo na velhice. E nosso Senhor disse, não chores. Mas como não chorar diante daquele sofrimento? Prezados irmãos e irmãs, é preciso que cresça a nossa fé no poder da oração, no poder da graça de Deus. A certeza de que nosso Senhor pode mudar toda e qualquer situação, mesmo o coração mais endurecido. Mesmo aquele que nós julgamos que já está morto espiritualmente. Muitas vezes nós chegamos a essa conclusão, essa pessoa não tem jeito mais. Mas quantas vezes nós ouvimos no Evangelho, para Deus, nada é impossível. E mesmo que seja a morte, como nosso Senhor no Evangelho de hoje, veio trazer aquele jovem de volta à vida. Jovem, eu te digo, levanta-te. O que estava morto se sentou e começou a falar, diz o Evangelho. Nosso Senhor fez aquele grande milagre e logo as pessoas começaram a louvar e a bendizer a Deus. Um grande profeta surgiu entre nós, Deus visitou o seu povo. É bastante interessante que ninguém questionou quando Jesus disse não chores. Aqueles que conheciam o nosso Senhor, sabiam que Jesus era o Filho de Deus, já tinham certamente ouvido alguma pregação de nosso Senhor, presenciado algum milagre, não questionaram, apenas pararam aquele cortejo, e Jesus entrou em ação. Mas é interessante que em outros momentos do Evangelho, em outras ocasiões, nós vemos Jesus fazendo milagres e muitos de coração endurecido, mesmo diante da evidência do milagre,
começar a dizer que Jesus agia pelo poder do demônio. É aquele princípio básico, né? Para aqueles que têm fé, não precisa de muita explicação. E para aqueles que têm fé, não adianta muita explicação. Para aqueles que têm o coração endurecido, não adianta muita explicação. Mas para aqueles que têm fé, nem precisa. Não precisamos de todas as respostas. O que nós precisamos é termos a nossa confiança plena no Senhor. Muitas vezes nós questionamos e perguntamos, queremos de Deus respostas claras e nosso Senhor pede de nós a fé. Que nós acreditemos na sua palavra, nesse Deus que nunca nos abandona. Acreditemos na palavra de nosso Senhor que nos diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei órfãos. Tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome, eu hei de conceder. E nosso Senhor pede de nós exatamente a fé. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós nesta Santa Missa de hoje, por intercessão de Nossa Senhora do Coração Imaculado de Maria, nós pedimos a Nossa Senhora o aumento da nossa fé no mundo tão carente de Deus. Um mundo e ao mesmo tempo tão sedento de Deus. E nós temos essa grande missão de sermos instrumentos no mundo para mostrarmos a bondade, a misericórdia de nosso Senhor. Sermos instrumentos da caridade para nós ajudarmos o nosso próximo a carregar a sua cruz, cumprirmos bem o nosso dever, a nossa obrigação, qualquer que seja o nosso estado. Uma criança, um jovem, um adolescente, homem casado, uma senhora casada, viúvo, viúva, religioso, uma religiosa, eu enquanto sacerdote, cumprimos o nosso dever, cumprimos a nossa missão e guardarmos isso, não nos cansarmos de fazer o bem. Aquilo que nós plantarmos, é isso mesmo que nós vamos colher. Se plantarmos o bem, colheremos o bem. Se plantarmos o mal, colheremos a corrupção, o mal também em nossa vida. Eu gostaria de concluir com a oração da pós-comúnio, da Santa Missa de hoje, que é preciosa aí para a nossa reflexão. O quanto nós devemos ter fé na Santa Missa, no poder transformador dos sacramentos. Muitas vezes nós questionamos a nós mesmos que nós talvez não sentimos muito o lado da emoção, quando nós recebemos a comunhão, quando nós participamos da Santa Missa, mas que nós creiamos no poder transformador do sacramento por si só, da presença real do Senhor na hóstia consagrada, da renovação do sacrifício da cruz que acontece no altar. Mesmo muitas vezes nos sentimos um pouco frios, mas nós abrimos o nosso coração diante de nosso Senhor. Eu estou aqui, eu me coloco nessa condição diante de vós. Por mim mesmo não sou nada, sou fraco, sou pecador, mas estou aqui. Muitas vezes parece que está tudo tão distante de nós, mas nós estamos e nos entregamos a nosso Senhor e nos unimos ao seu sacrifício. E que nós creamos nesse poder transformador da graça de Deus, da Sagrada Comunhão. É o que a oração de hoje da pós-comunhão nos diz. Assim vai rezar a igreja. Que a virtude deste dom celeste santifique, Senhor, as nossas almas e os nossos corpos, para que não seja o nosso próprio sentir, mas o efeito deste sacramento que dirija os nossos atos. Mais uma vez, para nós guardarmos na nossa memória. Que a virtude deste dom celeste santifique, Senhor, as nossas almas e os nossos corpos, para que não seja o nosso próprio sentir, mas o efeito deste sacramento que dirija os nossos atos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos cantarmos a nossa profissão de fé.